Oi, minhas lindezas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas ao canal Mundo Interior. Estou muito feliz de receber vocês mais uma vez aqui para essa leitura. Meu nome é Juliana e a gente hoje vai ver uma leitura com uma mensagem dos seus guias, uma mensagem da espiritualidade para você, tá? Se concentra para escolher uma das 4 opções, número 1, 2, 3 e 4. Se conecte, né? Respire fundo e veja qual delas te chama mais atenção, tá? Talvez você possa se sentir em dúvida entre duas, então escolha e assista as duas, tá bom? Vamos então começar pela pirita. Vamos lá. Questão do passado, como você está agora, como tende a ficar e a carta de conselho, de fato, do seu guia. Vamos lá. No passado, você pode ter se sentido presa emocionalmente a alguma pessoa, um sentimento de necessidade, de dependência, como se fosse uma prisão emocional, espiritual ou de carência, uma necessidade de aprovação dessa pessoa em relação a você, tá? É uma pessoa que tem uma facilidade mesmo de prender, é uma certa manipulação, sabe? Sabe aquela pessoa que troca o sentido das coisas, que pode te fazer sentir culpada, te fazer sentir presa dentro de uma situação, quando na verdade algo dentro de você diz que aquilo não tá certo. A gente pode estar vendo aqui uma dinâmica de relacionamento, de trabalho, então adapte para sua situação. Mas em que situação você sente que lá no fundo aquilo te limita, te manipula, prende você em aspectos, em pensamentos que não são seus? É como se alguém quisesse fazer você acreditar numa coisa que não é a verdade. E hoje você está em busca dessa verdade, dessa clareza, desse entendimento, embora muito em dúvida, embora muito preocupada em relação ao que é verdade. Será que é ilusão? Será que é algo seu, que é uma viagem? Não, não é, tá? Não é. A lua fala de intuição. Então é como se a sua racionalidade estivesse dizendo para você: não, nada a ver, isso é viagem. Essa pessoa não é assim. Ela não mente, não. Porque às vezes a pessoa ela fala: não, eu não minto para você, eu não tô te enganando, né? Tô sendo verdadeira, honesta, enfim. Quando no fundo você sente que tem alguma coisa que não bate, tem alguma coisa errada. Isso é a sua centelha divina, é o lado espiritual querendo te chamar para essa intuição, para que você perceba. E eu entendo o quanto isso pode ser confuso, quanto pode ser difícil de acessar, porque é como se você não tivesse na vida real provas de que você tem razão, de que há motivos para desconfiar, para se sentir estranha, mas dentro tá bem claro para você. E a gente tem uma tendência a ignorar, né? A lua, ela é uma carta que fala de profundidade, é algo que ela tá lá no fundo do nosso âmago, é aquela desconfiança. Então, se você desconfia que tem alguém que mente para você, que te engana, que usa de artifícios para te manipular, para te prender dentro de um relacionamento, de uma situação, e no fundo isso te causa um desconforto, um mal-estar, é como se você soubesse a verdade, mas não soubesse afirmar com certeza absoluta. Se você tá se sentindo assim, de fato, essa pessoa ela não tá sendo totalmente aberta e honesta com você. De fato, aí podem haver aspectos de manipulação, tá? Em maior ou menor grau, depende, porque é uma leitura generalizada, né? Mas adapte, né? Porque tem várias formas de você manipular. Tem gente que vai no sentido extremo mesmo, né? Que tá agindo por puro egoísmo, por pura maldade, querendo prender você numa situação que é uma ilusão, que não é a verdade.
E tem gente que faz isso de formas mais brandas, né? Que não tem tanta maldade envolvida. Então, avalia. Mas de qualquer forma, a tua intuição tá te chamando para a verdade. Eu sei que tá confuso, eu sei que tá difícil discernir uma coisa da outra, mas eu tenho certeza que depois desse conselho você vai saber acessar essa verdade, tá? Tanto que a dinâmica, né, aonde isso vai levar? Isso vai levar você como é que eu vou dizer? A concretizar, né, uma união, continuar dentro dessa relação, entrar nesse aspecto de acreditar, entrar na ideia do mundo externo, porque o 3 de copas é muito sobre o que aparenta para o mundo lá fora. O 3 é sempre sobre a projeção do mundo lá fora, a nossa comunicação, as ideias que são colocadas no mundo de forma prática, visível. Então é como se todo esse processo difícil, ele continuasse interno, escondido, né? Todas as cartas são muito escuras, né? Todas falam sobre coisas que estão internas, escondidas, que são de difícil acesso. E para o mundo lá fora é como se estivesse tudo lindo, maravilhoso, né? Festa. Se a gente está falando de relacionamento, é um casal que aparenta para o mundo lá fora ser muito feliz, né? Que dá tudo certo, que tá tudo bem. Só que às custas de quê? Às custas de quê? Se você não sabe toda a verdade, se você sente que no fundo pode estar sendo enganada, né? Então, não faça algo apenas para aparentar ou que parece ser o certo porque dizem para você que parece ser, quando no fundo você não sente isso. Então você pode vir a concretizar uma união com uma pessoa e não tá 100% confortável com ela, não tá 100% acreditando nas intenções dessa pessoa. O teu guia tá aqui para te pedir para ser a imperatriz. Acreditar em você, em todos os aspectos, porque a imperatriz, ela é uma mulher formada e ela tem um alto grau de hierarquia, ela é a imperatriz, então ela tá acima das rainhas, ela comanda. Quando a gente fala de comando, esse comando é o comando da própria vida, a força do feminino. Tá vendo que tem uma coisa do feminino te puxando muito forte aqui na carta da lua? Essa intuição, essa percepção oculta do que tá acontecendo, esses sentimentos todos. O teu guia tá querendo dizer que você tem razão, só que você precisa ganhar essa confiança, esse poder pessoal de expressar para fora, de agir como a imperatriz e não como essa pessoa que tá em dúvida, que tá perdida, que fica um pouco lá, um pouco cá. Acredite em você, na sua percepção. Você tem uma força, uma capacidade de brilhar, de reinar, porque você tem um sentimento, uma profundidade. E você é muito amável, você é o tipo de pessoa que transmite esse carinho, essa emoção, esse amor, entendimento para o mundo lá fora. E realmente, você pode ser uma pessoa que fica em evidência, sabe? Justamente por essa coisa boa, essa energia de amor mesmo, de um sentimento de completude, de fazer parte da vida, de se sentir confortável diante da vida, que chama a atenção. E esse chama a atenção é de pessoas que estão na mesma linha vibratória e de pessoas que não estão, como é o caso aqui, tá? Então, avalie, tá? Porque é uma energia muito boa, uma coisa de colocar para fora, um governo da própria vida, da própria realidade, do que se faz, uma criatividade, um poder de expressar tudo isso que pode estar sendo apagado hoje por esse tanto de dúvida, por esse tanto de confusão emocional que está dentro de você, tá? Então, assim, você nota, só não acredita. E a imperatriz pede para você passar a acreditar. Acredite, tenha certeza absoluta. O seu guia tá aqui para te dizer que você tem razão, que a tua intuição não é loucura, tá? Que é de fato a realidade, por mais que você não veja ela expressa no mundo lá fora, é a realidade. Então, haja como imperatriz, tá? A imperatriz é dona da própria vida, ninguém comanda nela, né? Ela já tá na linha hierárquica mais alta, então ninguém tá acima dela, né? Se conecte com a natureza, você é uma pessoa que pode ter uma necessidade de estar perto de
de animais, de plantas, de água. Então, entre nesse processo, né? Vai andar num parque, se você puder viajar, ir pra praia, tomar um banho de mar, para uma cachoeira, para uma trilha, se sentir parte da natureza, se sentir conectada, vai fazer muito bem para você. Porque eu sinto, sabe o que eu sinto? Que parece que você ficou isolada por questões da vida, às vezes, por trabalho, por outros tipos de necessidade emocional, até carência, algumas coisas assim, você pode ter sentido um processo de isolamento. E a Imperatriz pede para você ir para fora, então tá me chamando muito forte questões de natureza, principalmente trilha, água, mergulhar, fazer, sabe, se deixar envolver por questões da natureza. Às vezes você faz uma trilha e se arranha num galho de árvore, ou, né, cai, acontece alguma coisa, mas tudo isso faz parte, é como se te fizesse sentir mais viva, mais revigorada. Eu tô sentindo meu corpo, o esforço que eu tenho que fazer para subir, para descer, o sol, o suor, sabe? Conexão com a vida, com a terra, com a mãe terra. A Imperatriz, ela é a própria natureza, a própria mãe terra, ela que dá a vida. Ela é próspera, ela é amorosa, ela é compreensiva, receptiva, mas ao mesmo tempo ela é muito forte, né? Ela acontece, a vida necessita dela para acontecer. Então, se conecte com isso, porque é a falta dessa conexão com o mundo externo, com essas coisas todas que eu falei, que começam a gerar em você dúvida. Sabe, será que é? Se você passar um dia na natureza e viver de forma mais intensa, você não vai sobrar um pingo, não vai sobrar pedra sobre pedra de dúvida. Não vai ter mais dúvida. Busque coisas que te conectam a esse seu poder pessoal, porque a Imperatriz, ela é muito forte, ela é muito poderosa. E ela reina a partir do amor. Diferente do imperador, que reina a partir do consciente, do poder do raciocínio. Não que ela não seja uma mulher inteligente, ela é muito inteligente, porque a Imperatriz é uma fusão das 4 rainhas. Então ela tem um pouco ali de rainha de espadas, ela é uma mulher gerenciadora da vida, muito competente. Mas a forma de reinar dela é o amor. Então, sabe, trabalha a partir do amor, na essência. Primeiro dentro de você e depois pro mundo lá fora, para você parar de se duvidar. Porque pode ser que você esteja prestes a fazer uma coisa que no fundo você sabe que não é para você. E se você tá sentindo esse desconforto, não faça, tá? Essa é a confirmação aí do seu guia espiritual para você nesse momento, tá bom? Para quem escolheu a pedra pirita, é esse o conselho. Se você gostou, deixa um joinha no vídeo, se inscreve no canal, fica por aqui, né, que vira e mexe vai ter mais vídeo, dia sim, dia não, ainda tô vendo essa coisa da periodicidade, mas continua, tá bom? É isso, vamos pra pedrinha número 2. Essa leitura foi forte, hein, gente? Vamos lá para número 2, ametista. Pajem de copas, 2 de ouros e a torre. O conselho, 8 de paus. Vamos lá, gente. Bom, no passado você pode ter entrado num processo de introspecção. É como se a gente começasse a dar os primeiros passos para entrar na água, né? A água é o nosso emocional, é o nosso inconsciente, é o que está abaixo do óbvio, abaixo do que está evidente. É como se a gente olhasse a vida por um ponto de vista mais abstrato, começasse a buscar o que tem por trás daquilo. Por trás do quê? Por trás das relações que se repetem, dos ciclos que vivem se repetindo e você não consegue identificar o porquê. E busca e começa esse processo de interiorização. O Pajem de Copas é uma carta de início. Eu tô começando a vislumbrar que tem alguma coisa aí a mais daquilo que eu costumo ver. Daquilo que... Sabe, o Pajem de Copas, ele tá ligado com o processo de despertar de si mesmo,
do que a gente veio fazer aqui, do que a gente gosta. Então você pode ter passado por esse período de maior introspecção, quietude, reflexão. Cara, o que eu vim fazer aqui? O que eu sei fazer? O que eu amo? É como uma criancinha, né? Quando a gente é criança, a gente busca compreender quais são os nossos gostos. Aos poucos a gente vai criando a nossa personalidade, para onde a gente está mais ligado, o que chama mais a nossa atenção. Só que a gente faz isso de uma forma totalmente desprendida. A gente não sabe aonde isso vai levar. E quando a gente passa por esse processo novamente, depois de adulto, é como se fosse um chamado. Porque é além do básico, é um pouco além do simples. E geralmente esse chamado ele vem depois de um processo doloroso. Então a gente começa a se perguntar: por que eu atraio sempre o mesmo tipo de relacionamento? O mesmo tipo de emprego, os mesmos tipos de amigos e que de repente alguma coisa aí não tá te trazendo satisfação? Por que eu sempre me sinto insegura diante de alguma coisa? Por que eu sempre me questiono? Então, Página de Copas é esse primeiro olhar, é tipo, o que tem dentro dessa taça, né? A taça é o nosso emocional, né? Tá muito ligado com o feminino, com o ventre, com a nossa conexão, às vezes, com os nossos pais, porque o Página é uma criança. Então, o que aconteceu na infância? Pode falar de um processo de tentar fazer as pazes com o que aconteceu no passado, com alguma coisa que trouxe algum sentimento que hoje está reverberando em você, né? Hoje, o 2 de ouros mostra que você tá tentando conciliar a sua vida... O 2 de ouros, né? Falei 2 de copas. O 2 de ouros mostra que você tá tentando conciliar a vida na matéria, aquilo que você precisa fazer de forma prática, com as coisas que você tá sentindo. Porque essas duas coisas não estão em conjunção, elas estão um pouco separadas. É como se o teu espírito, o seu lado profundo, quisesse fazer uma coisa diferente do que de fato você está fazendo hoje. Seja no trabalho, seja em questão de rotina, sabe? Por exemplo, poxa, eu tô indo trabalhar, daí eu pago minhas contas e tal, mas a vida é só isso? Eu acho que eu preciso buscar um pouco mais, buscar de repente a minha espiritualidade, buscar alguma coisa que me dê prazer, um hobby que me faça feliz, ou encontrar minha tribo mesmo, sabe? Encontrar um grupo de pessoas que, nossa, que dá liga, que me entendem, eu entendo, e a gente troca e se aprofunda melhor na vida um dos outros para se compreender, entender a vida, sabe? Tem um processo de busca interior mais profundo, e eu vejo vocês tentando conciliar a vida real, né, com esse interior que tá chamando vocês para um despertar mais profundo de quem vocês são. O que vocês vieram fazer aqui, né? E não tá fácil. Não tá fácil conciliar essas duas coisas. Eu vejo que muitos de vocês estão querendo abandonar completamente, sabe? Eu vou largar tudo. Eu vou largar de mão, eu vou deixar tudo para trás. Vou parar de fazer coisas que não ressoam comigo só porque é uma obrigação, porque é uma necessidade. E é a carta da Torre, né? A carta da Torre mostra que a tendência futura de vocês é mesmo deixar muita coisa cair, deixar muita coisa desmoronar. A torre é quando a gente tem uma mudança muito drástica e às vezes de repente de vida. É tipo assim, nossa, eu trabalhei a vida inteira em banco, mas agora eu vou, sei lá, vou estudar yoga e vou dar aula de yoga. Eu vou fazer reiki e eu vou trabalhar com isso. É quando você quer trazer para sua vida prática a tua essência da tua centelha divina. E muita coisa desmorona a partir disso, né? A gente muda. Depois que a gente desperta, a coisa abre a nossa percepção, não tem como voltar. Às vezes você estava muito feliz com o teu trabalho, mas depois de se despertar, a coisa deixa de fazer sentido e não tem volta mesmo, né? Uma vez que expande a consciência, ela nunca mais vai voltar. Então, o processo de viver a espiritualidade, de se permitir despertar, se autoconhecer, também está ligado com essa tempestade da torre. É muita coisa que cai, né? Até tem um meme que fala sobre isso, né? Como eu achei que ia ser o despertar espiritual. Aí tem lá uma pessoa super de boa, super na paz, meditando. Aí tem, né? Como realmente é. A pessoa desesperada, arrancando os cabelos, chorando, né? Mas é porque é assim mesmo. É algo que...
Porque assim, a gente passa a vida inteira acreditando numa coisa, com um caminho praticamente pronto já. Bom, você vai crescer, vai estudar, vai trabalhar, vai continuar estudando, de repente, fazer uma faculdade, uma pós, vai continuar se especializando, vai conhecer uma pessoa legal, vai casar, vai ter filhos, vai se estabilizar, e aí um momento você vai começar a envelhecer, etc. É como se a vida tivesse uma pauta pré-definida, e em algum momento você falasse, não, gente, peraí, tem mais. E aí, a partir do momento que ligou essa chavinha, nada mais vai ser igual. Você vai começar a procurar propósito e entendimento em tudo, em cada detalhe de tudo que você faz, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, é muito normal, nesse processo, as pessoas mudarem a alimentação, o estilo de vida, passar a fazer mais exercício, acordar, enfim, mais cedo ou mais tarde, dependendo, né? Porque é muito relativo de cada um, né? Às vezes você tá numa loucura, numa levada de trabalho, acordando super cedo, dormindo super tarde, e de repente você começa a se questionar, mas gente, qual é o propósito de tudo isso? Eu vou me dar o meu descanso, vou aproveitar mais, ou não, vou trabalhar mais, só que em algo que tem a ver com a minha essência. Então, a torre em si, ela é uma carta muito espiritual, porque ela é o desabar de algo que a gente tinha como certo. E essa é a tendência do seu futuro se as coisas continuarem assim, né? A espiritualidade tá aqui para dizer para você que escolheu o número 2 que, cara, confia. Mano, eu amo essa carta. 8 de paus, quando ela saiu, eu já, na hora, senti uma coisa muito boa, porque é como se a espiritualidade dissesse, vai e confia, deixa essa torre cair, pode deixar. Confia, porque por mais que pareça confuso, difícil e que você não consiga ver o caminho com clareza, sabe, você tem proteção. Esse barco, ele tá indo a todo vapor, na confiança divina. Os golfinhos também são um símbolo de confiança no divino. O que essa carta tá dizendo para você é, você está no fluxo. Você tá no fluxo. Esse é o fluxo certo. É aonde você deveria estar. Então, deixa o que precisar desmoronar, deixa desmoronar, tá? Esse era um processo que já ia acontecer na sua vida de qualquer jeito. Você não ia passar por essa existência sem o despertar. Você tá colhendo questões que você já fez no passado, nessa vida ou em outra vida. E agora, esse é o momento de você germinar a sementinha que foi plantada lá nesse passado. Então, esse fogo, o fogo, ele sempre tá ligado com uma conotação espiritual muito forte, tá? É como se os seus guias estivessem a cada minuto do seu lado, trazendo orientação. Então, perceba a sua intuição, o que a sua alma quer dizer. Se você não tem o hábito de meditar, comece a meditar, porque você vai começar a receber insights. Porque, gente, não adianta você tentar de forma consciente, racional, dar um sentido para tudo isso. Não adianta, não é pelo racional. E isso é uma das questões que a torre vai trazer para você, esse ensinamento, tá? O racional, ele só serve pra gente dar sentido prático para aquilo que a gente está sentindo, porque é uma conexão. Primeiro vem de dentro e depois a gente racionaliza e filtra aquilo com a nossa realidade. Então, vão ter muitas quebras de paradigma, mudança de pensamento, transformação interior. E o que está acontecendo também? Os seus guias estão sentindo que é necessário acelerar um pouco esse processo com você. Por isso que você tá sentindo que tá tudo acontecendo muito rápido, que tá tudo derrubando muito rápido. Você começou nisso de boa, de um jeito super simples, sabe? Sem grandes ideias sobre como tudo ia acontecer, de uma forma pura, simples, assim como uma criança. E de repente começou a aumentar, até que está indo para a torre. Por quê? Porque a espiritualidade também está trazendo uma aceleração nesse processo para vocês. A gente está num processo de transição da humanidade muito profundo. A gente já está nesse processo há um tempo, mas não é de hoje que eu venho sentindo, percebendo e também ouvindo de outras pessoas que é necessário acelerar. Nunca antes as pessoas estiveram tão conectadas com a espiritualidade, com conhecimentos místicos,
com autoconhecimento, seja por vias mais racionais, tipo terapia, psicólogo, ou seja por vias mais emocionais, com a espiritualidade, enfim. Nunca tanta gente estava acordando tanto ao mesmo tempo. E você faz parte desse processo. É como se seu guia estivesse dizendo, olha, gente, vamos, não põe o pé no freio, não tenha medo, deixa a coisa acontecer, me permite trabalhar através de você. Então, de forma prática, siga coisas que te empolgam. Se você sentir um desejo de ir até alguém, assistir um vídeo, conversar com alguém sobre com assuntos desse tipo, por exemplo, faz, toma atitude. Se um vídeo aparecer aí na tua timeline do YouTube e você falar, nossa, que interessante, mesmo que você não faça ideia do que vai tratar, clica. Porque isso são as sincronicidades acontecendo para te trazer mensagens que você precisa ouvir. Permita que elas entrem, porque você está sendo assistida. É como se, de fato, o seu guia estivesse o tempo todo do seu lado, trazendo coisas, sensações, percepções, para você entrar nesse barco e ir. Porque a coisa está andando, o mundo está mudando e precisa caminhar. A gente precisa que as pessoas despertem. Todo mundo precisa acordar para essa nova realidade. Tá bom? Então não tenha medo, se permita e confie, porque você não vai ver tudo claro. Essa caminhada é como se você tivesse uma lanterna na mão e tivesse tudo escuro. A lanterna, ela não vai clarear o caminho inteiro. Ela vai clarear só até ali na frente, o necessário para você caminhar um pouquinho mais. Dar um passo, outro. Você ilumina o caminho enquanto caminha. Você não vai ter certeza de tudo que vai acontecer até o fim, tá? Porque isso faz parte. As coisas vêm no tamanho que a gente pode lidar. Então, a espiritualidade é muito sábia, nada sai do controle deles. Tudo tem um sentido, um propósito, uma forma de ser trabalhada. Para cada um é diferente também, tá bom? Se você escolheu a pedrinha número 2, esse é o conselho da espiritualidade para você. Se você gostou, deixa um joinha no vídeo, se inscreve no canal, permanece aqui comigo que eu vou sempre trazer leituras para auxiliar de alguma forma, tá bom? Vamos então para a opção número 3. Certo, vamos lá. Bom, o 4 de ouros é uma carta sobre um fechamento muito grande. Pode ser um medo diante de alguma coisa da vida, uma insegurança, uma preocupação com o que fazer, com o que as pessoas vão achar. É como se a gente quisesse se proteger tanto, que ao mesmo tempo isso trouxesse um problema. Porque quando a gente se protege demais, a gente acaba se fechando e a gente não sai do lugar. O 4, ela é uma estabilidade. Então eu vejo muito medo, uma sensação de preocupação. Se eu caminhar a partir daqui e der tudo errado, ou se eu não conseguir entender as questões pelas quais eu vou passar. Então essa insegurança faz a pessoa colocar muito o pé no freio, né? O medo. E você estava assim no passado. Pode ser uma profunda desconfiança da vida em relação às pessoas, um medo de se envolver mais, de participar mais, ou uma vontade de guardar muito as coisas que já se tem, um medo da perda, um medo de não saber lidar com o fato de que às vezes a gente não vai ter mesmo, né? O enforcado mostra a sua energia atual, tá? Então, o que acontece? Tanto foi colocado defesa, proteção, medo, essa segurança exacerbada que coloca vocês num processo de fechamento muito profundo, que hoje
vocês estão, digamos, escravos da própria prisão que foi criada. Porque é muito pé no freio, né? Gente, isso aqui é uma leitura de espiritualidade, tá? Então, é uma mensagem dos seus guias. A gente tá olhando aqui desenvolvimento espiritual, né? E eu vejo vocês muito fechados para essa perspectiva. Porque eu creio, imagino, sinto que a intenção dos nossos guias sempre seja nos despertar para o nosso crescimento, para a nossa potencialidade, nossa capacidade de realização, confiança, conexão com o divino, porque a ideia, né, é a gente retornar para o todo, que é tudo que há, é o Criador, é tudo que existe. E eu vejo, pode ser por medo, por questões da matéria, apegos da matéria, que vocês estão com essa dificuldade de se entregar ao processo. E aí não é uma entrega muito genuína, é uma entrega meio que por limitação, por obrigação, por uma sensação de prisão, de que não tem outro caminho, de que não tem outro jeito. E vocês estão muito insistentes nessa energia. É como se não houvesse aí uma possibilidade de um pensamento secundário, de uma outra opção para sair disso, sabe? Não é isso, eu tenho certeza, eu não vou sair daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu não vou seguir adiante, eu vou insistir no que eu já tô fazendo, porque o Pajem de Espadas, ele é muito teimoso. Ele é muito teimoso. Então, a tendência é que, se vocês estão sentindo um mal-estar, uma ideia assim de sofrimento por conta disso tudo, a ideia é continuar. Porque vocês acreditam que essa é a melhor forma de se comportar diante da vida. Por uma proteção, por um medo, por uma insegurança diante das coisas. Então, o Pajem de Espadas é quando a gente insiste numa ideia. A gente não abre a nossa percepção. É a gente argumentando para nós mesmos que aquele é o melhor jeito, é o melhor caminho. Quando, na verdade, o seu guia está pedindo para você, não que você mude completamente de rota agora. O que seu guia está pedindo é, pelo menos, comece a ponderar uma outra possibilidade. Não precisa fazer grandes mudanças agora, mas a carta da energia do fogo, né, Paus é fogo, é como se tivesse uma pequena centelha querendo ficar mais forte dentro de você para te colocar uma pulguinha de dúvida, uma pulguinha atrás da orelha. Será que... Porque hoje você tem muita certeza que é desse jeito. É assim porque bate o pé, porque insiste e não olha para os lados. Tudo bem. Hoje não, né? Essa é a tendência do futuro. Continuar insistindo nesse processo aqui que limita e prende você, tá? É uma ideia que tá te segurando para trás. O que o seu guia pede é, coloque pelo menos uma possibilidade de dúvida. Pare de ter tanta certeza e comece a questionar. Porque o problema é isso. Quando a gente tem muita certeza, por que a gente vai pensar em coisas diferentes? Né? A gente fica com o nosso pensamento muito fechado, com as nossas crenças muito definidas. E a gente não veio para essa vida para ter certeza. A gente veio para experimentar, para ver como é que é. Porque é assim que a gente ganha experiência, é assim que a gente ganha informação. Se eu vou por um caminho, eu tô indo por aquele caminho, e toda hora eu bato o pé na pedra, e toda hora eu me machuco, toda hora eu me machuco, toda hora eu me machuco, uma hora eu vou olhar para essa pedra e falar, bom, eu acho que seria uma boa trocar de caminho, né? Porque eu tô me machucando, tá doendo. Porque, pelo menos para mim foi assim, né? E eu acho que para muita gente foi assim também. Como é que foi o despertar espiritual para mim? A vida tava doendo. Eu tava um pouco assim também. Fechada, a vida é isso. A vida é isso aí, trabalhar, estudar, me divertir quando der, cuidar das pessoas que eu gosto, e é isso. Só que por dentro uma dor. Tem um negócio a mais, eu sei que tem um negócio a mais, porque não é possível que a vida seja só isso. Não é possível. Começaram a vir os questionamentos.
A minha centelha começou né, como é que eu vou dizer? Ela começou a vibrar, ela começou a se mostrar presente. Começou a me trazer essa angústia, essa preocupação. E não é fácil, gente, porque dá uma coisa, né? Dá uma sensação de que não é assim, de que a gente tá errado, é uma angústia, uma preocupação, porque a gente sabe que tem alguma coisa diferente, mas não sabe o que é. E o teu guia pede que você comece a se colocar mais dúvidas de quais são as opções de caminho. Ele tá querendo dizer para você, não existe um jeito de viver, existem vários jeitos de viver. Comece a ponderar pelo menos um diferente daquilo que você já tá fazendo, porque tá doendo, tá doendo. Não adianta, a teimosia, ela vai continuar, ela tá ali, mas ela vai trazer incômodo. Não deixa a dor ficar muito grande, a ponto de você se sentir vazio, sem vontade de fazer as coisas. Ah, tá tudo no automático mesmo, eu vou lá, eu faço. Porque a coisa vai continuar aí dentro do seu coração, te chamando para perceber uma coisa diferente, né? Essa carta ela é muito interessante, porque dentro dessa caverna tem o Hierofante. Não dá para ver, tá bem escuro, mas é o Hierofante, tá? O que é o símbolo do Hierofante? Ele é o Papa. Ele é a nossa espiritualidade, a nossa conexão com o divino. Na carta do Hierofante mesmo, propriamente dito, ele está dentro da caverna e em cima tem uma saída aonde entra a luz. Então é a luz, é a espiritualidade, é a nossa conexão com a divindade. E ele está olhando para dentro da caverna, como quem diz, cara, tem um negócio ali, tem alguma coisa ali que está me chamando. Pode ser uma sabedoria ancestral, algo que está dentro de você e você pode ter apagado, né? Tentado esconder, tentado viver a vida sem olhar para esse lado, vivendo a vida apenas pela matéria. Pela matéria, vou construir, fazer minhas coisas e tal. O que não tem nada de errado, tá, gente? A matéria faz parte da nossa experiência, a gente também tá aqui para desenvolver nossa capacidade de prosperar, né, de construir. Mas o que a espiritualidade pede para vocês é: abra um pouco mais a percepção para outras coisas. Você não precisa abandonar essa ideia e deixar tudo para trás e viver como, né, uma pessoa extremamente desapegada. Não, não é essa a ideia, tá? Você pode ter a sua vida confortável, ou seja lá qualquer outro apego que você tenha aqui, ou medo, insegurança, que seja mais ligado à vida material. O que a espiritualidade pede é que você comece a ponderar, só isso. Comece a olhar para esse hierofante dentro de você. O hierofante, ele é a busca da sabedoria, de como funcionam os processos da vida. O que eu vim fazer aqui, para onde eu vou, qual é o propósito. Sabe aquelas grandes perguntas que vêm, né, no cerne da humanidade desde que o mundo é mundo? Então, é isso que o hierofante se pergunta. O que está acontecendo? Tem algo a mais? Tem algo a mais? Eu sinto que tem. Porque o que acontece? Se você continuar insistindo e não querer olhar, vai continuar doendo. O incômodo, gente, a dor, ela vem para empurrar a gente para frente, para fazer a gente andar. Porque se a vida fosse toda linda, maravilhosa, toda perfeita, a gente ia ficar extremamente acomodado, não ia buscar nada, ia ficar naquilo ali e acabou. A gente é assim, o ser humano é assim. Então, já que a gente não consegue agir pelo amor, né? Porque qual seria a ideia? Ordem e crescimento. O universo trabalha ordem e crescimento. A gente cresce, desenvolve, evolui. E amor, 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 amor. Não é assim, gente? A iluminação, não sei se vocês gostam, conhecem o Hélio Couto. Não é isso que ele fala? Trabalhar, ajudar, estudar. Trabalhar, ajudar, estudar. Trabalhar, ajudar, estudar. Tudo bem, isso é um outro grau. Já pode ser um grau mais profundo, mais pra frente, né? Porque não é fácil. Mas o propósito maior é esse, né? A gente agir através da centelha divina, né? Trabalhar de uma forma que não é mais a gente fazendo as coisas, não é mais o ego, né? Do quero porque quero. Não que o ego vá sumir, o ego é bom, mas assim, não é o quero pelo quero. É o eu vou fazer, eu vou ser aquela ferramenta, né? Que trabalha através do todo, pela vontade do todo. É um negócio, né? Que não é fácil.
Não é mesmo, é um desafio para nós, porque tem uma camada de ego muito grande em volta da centelha divina. E a gente precisa ir trabalhando isso, mas pelo menos começa a olhar para esse outro lado. Só começa. Só começa a ouvir, perceber, acreditar mais em você, nessas suas intuições. Sabe essas dúvidas que vêm e você tenta apagar elas, esquecer elas? Bom, né? Começa a ouvir, é isso que os guias estão te pedindo, tá? Tem mensagem aí, tem coisa importante para vocês aí. Olhem, ponderem a possibilidade de entrar nessa caverna. Vocês vão descobrir muita coisa sobre vocês, sobre o mundo, tá? E é um caminho sem volta mesmo, tá? É um caminho sem volta, não tem jeito. Uma vez que você abre essa porta, expandiu a consciência, não volta mais. Então, eu sei que pode dar medo, insegurança. Ai, meu Deus, o que eu vou deixar para trás? O quanto minha vida vai mudar depois que eu tomar essa decisão? Mas, né? É inevitável. A gente tá aqui para isso, tá bom? É isso. Se você escolheu a opção número 3, essa é a mensagem. Espero que tenha sido bom para vocês. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal. Continua aqui para ir recebendo as mensagens, tá? E é isso. Vamos para a opção número 4. Bom, vamos lá. No passado, bom, a razão pela qual você está assim hoje foi por conta dessa dor profunda, tá? De um passado que pode ser recente ou mais longínquo. É uma dor que veio e que levou você a ser esse rei de paus hoje, né? Essa pessoa que foi em busca de sabedoria, de conhecimento, que buscou aí gurus, mestres, pessoas para auxiliar no seu caminho, porque tava puxado, tava complicado. E, gente, o caminho é esse para todo mundo, tá? Geralmente, né? Claro que tem pessoas que são diferenciadas aí, mas para a grande maioria, o processo é esse. A gente passa por uma dor tão profunda, que a gente, né, como se fosse um estalo que a gente acorda e começa a buscar. E o Rei de Paus fala dessa busca, né? Eu vejo que vocês tiveram um crescimento muito grande, muito profundo, que hoje vocês já sabem lidar muito melhor com essas dores, já compreenderam ela de uma forma muito profunda, sabe? Pode ser que vocês já não se envolvam mais com a dor da mesma forma, que vocês consigam olhar isso como uma experiência que faz parte da vida, né? Isso trouxe uma maturidade muito grande. Por exemplo, viver as coisas, porque a vida tem dor, né? A vida tem dor, tem amor, alegria, tem de tudo, mas ela tem dor também. Viver e aceitar isso sem, digamos assim, cair naquele buraco da dor, né? Sem se render à dor por completo. É ver que ela tá ali, entender a presença dela e conseguir ficar um pouco mais em paz. O que é a dor? São os problemas da vida, são as coisas que a gente às vezes não consegue encontrar um caminho para mudar, são as nossas questões interiores, né? Coisas que a gente sente que tá batendo toda vez na trave. São essas dores, né? Dores emocionais, dores de conquistas na vida, né? Por exemplo, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ganhar mais, eu quero emagrecer, eu quero ter um amor, eu quero ter... Gente, é o quero, né? A dor é o quero. Eu quero. E aí, muitas vezes a gente quer, mas não fica em paz com o fato de ainda não ter, né? E o Rei de Paus é essa pessoa que já fica mais em paz. Ele consegue ir fazendo outras coisas enquanto não tem o que ele quer. É uma profundidade dentro de si, é uma busca. E isso pode ser muito consequência de alguém que você colocou como referência, como mestre. Alguém que traz para você esse olhar de admiração. Poxa, fulana me faz sentir melhor, fulana
ativa uma paz dentro de mim, uma confiança espiritual dentro de mim que me faz sentir melhor diante da vida, diante das coisas que eu tô aqui para viver. E é uma carta muito linda, né? Então você possivelmente aí tá lendo bastante, escutando muita palestra, se percebendo de uma forma diferente nesse sentido. E, bom, a tendência é que você continue abrindo, tá? Você vai continuar abrindo a sua percepção, vai chegar num ponto aí, se é que já não começou, um momento de dúvida, né? É tanta coisa para estudar, é tanta gente interessante, é tanto livro, é tanto conteúdo, né? Enfim, cabala, pessoas com conteúdos tão interessantes para se estudar, às vezes uma escola que traga conhecimentos místicos, que são tantos conteúdos, tantas possibilidades de desenvolvimento e de abertura que você pode entrar aí nesse caminho de dúvida. Tanta coisa, tanta coisa. Então, o seu estudo, ele provavelmente vai ficar cada vez mais sério, sabe? Do tipo assim, comprar um caderno mesmo e anotar as coisas, se aprofundar nos assuntos. E um pouquinho também, ao mesmo tempo que se aprofunda, também ver um pouquinho de cada coisa de forma superficial para ver o que aquilo encaixaria no seu momento, se é útil para agora ou se você deve anotar para ver isso mais tarde. Porque você está sendo... É como se estivesse abrindo uma porta. Até o momento, você foi direcionada, né? Você sentiu que, poxa, eu tenho que ver essa coisa, assistir esse vídeo, escutar essa pessoa, fazer, de repente, uma leitura de tarô, uma constelação familiar. Você foi sentindo ser puxada para essas situações e foi fazendo. Isso trouxe para você uma profundidade muito grande. Mas a partir de agora é como se você tivesse habilitada a fazer mais escolhas. Porque eu sinto que os seus guias já não estão te levando tão pela mão quanto antes, porque você já se firmou num conhecimento, então você já tem habilidade de escolher um pouco mais, de ser mais livre para ver que caminho que eu vou e diferenciar a ilusão daquilo que realmente é produtivo para você, né? Esse é o seu caminho do futuro, tá? Pode ser que apareçam aí muitas dúvidas, mas são caminhos diferenciados para você aprender ainda mais e passar pela vida dessa forma ainda mais profunda, tá? Se conectando com mais coisas emocionais. Qual que é o teu conselho? Julgamento é uma carta muito forte e é uma carta que fala muito da espiritualidade. Porque o julgamento é o dia do juízo final. É separar o joio do trigo, é falar, olha, tem escolhas difíceis que você vai precisar fazer aí. Talvez você precise deixar algumas pessoas, situações, crenças e algumas coisas assim para trás, tá? É necessário entrar com os dois pés na mudança, tá? Porque eu ainda vejo que tem um pouquinho lá e um pouquinho cá. Ao mesmo tempo que você quer, né, trazer toda essa profundidade para sua vida, por outro lado, você não tá querendo abrir mão de algumas coisas, tá? Coisas, pessoas, situações, rotinas, enfim. E a espiritualidade tá falando, olha, não dá mais. Você precisa deixar algumas coisas para trás de vez, tá? E não tem retorno. O julgamento, ele não tem volta. Uma vez que você estabelece o juízo final, que é o quê? O que fica e o que vai embora da sua vida, aquilo é decretado, né? Então você já tem conhecimento suficiente para fazer isso, senão a espiritualidade faria por você, tá? Basicamente é isso. Porque quando a gente vai empurrando com a barriga determinadas situações, aí vem uma torre e mexe. Não necessariamente empurrando com a barriga, mas tipo assim, ou a gente tá muito devagar, ou a gente tá sendo muito condescendente com as situações, sabe? A gente vai, tudo bem, deixa, vai aceitando. Chega um momento que a espiritualidade, ela vem e sacode a gente. No seu caso, não. Você já tem conhecimento, você já é rei de paus, tá? Independente se você é mulher ou homem, tá? Você já tem o poder dentro de você de fazer escolhas. Ó, elas estão vindo aqui. E é necessário que você precise deixar coisas que não fazem mais sentido para poder abrir espaço para coisas novas na sua vida, tá? Não tem como você reformar a tua casa sem derrubar umas paredes aí,
tá? As paredes que estão com infiltração. Então, gente, você pode deixar aí relacionamentos importantes para você no passado, tá? Amizades, né? Ou até companheiro afetivo mesmo. No passado. Lógico, depende de você. Cabe a você saber o que fica e o que vai. A espiritualidade, cara, é muito interessante o tarô, sabe? O tarô, que é essa ferramenta, né, que traduz aspectos da nossa vida, sentimentos e tudo mais. Mas, assim, é muito interessante, porque se você já tá nessa altura de conhecimento, de sabedoria, de poder pessoal, de confiança, você já sabe, tá? Você já sabe. Não se duvide, você já sabe. Porque a dor te levou a chegar aqui. Então, a espiritualidade, ela não tem que sempre te trazer uma resposta. Faça isso ou faça aquilo. O julgamento é um exemplo. O julgamento não diz para você pontualmente o que você deve fazer. Ele diz que você já tem capacidade de fazer essa escolha. Você já tem maturidade espiritual suficiente para escolher o seu caminho. Seja escolher, de repente, um exemplo, tá? Uma religião, por exemplo. Ninguém é obrigado a ter religião, tá, gente? Você pode praticar a sua espiritualidade sem um dogma, por exemplo, sem uma filosofia. Mas, por exemplo, digamos que você se sente atraída por um determinado estilo de compreensão e tudo mais, de visão, de estudo. O julgamento fala que você tá já habilitada a escolher. Então vai, mas muda. Muda e deixa as outras coisas para trás. Então não tenha medo. Não se deixe levar por preconceito, tá? Por medo do que os outros vão achar, tá? Vou dar um exemplo. Tu resolve começar, por exemplo, você sente chamada e quer participar da Umbanda, por exemplo. É uma religião que, por N questões, tem um peso de preconceito, né? Porque não se tem conhecimento direito sobre o assunto e muita gente faz 1000 considerações. Mas às vezes você sente que aquilo tem a ver com você, embora nunca tenha experimentado. Então o julgamento fala assim, olha, você tem capacidade de escolher e frequentar essa religião e de repente deixar para trás na sua vida pessoas que iam te julgar por isso, que iam te criticar ou iam ter preconceitos em relação a você. Porque chegou o momento da mudança, não dá mais para ficar como era antes. Eu dei esse exemplo, mas você adapta aí para qualquer outra questão na sua vida, né? É necessário assumir que você mudou. Assumir para você e para as pessoas ao seu redor. E quem não tá nessa frequência, infelizmente, vai ficar para trás. E não se preocupe, outras pessoas vão aparecer, mas adequadas a esse momento que você tá vivendo. Faz parte, gente. Cada um tá num processo e tá tudo bem. Tá tudo muito bem para todo mundo, né? Então você já tem maturidade para fazer as suas escolhas. Faça elas de forma consciente. Escolha aquilo que é bom para você. Ou pelo menos teste. E não sofra se alguém sair da sua vida. Não sofra. Porque as mudanças, elas são necessárias. Cada um tem um jeito, um processo, uma forma de se desenvolver. E o seu é esse, tá? Pode parecer meio... Como é que eu vou dizer? Ah, mas Ju, poxa, que exagero deixar pessoas para trás. Que exagero ter que abrir mão de determinadas coisas. Que exagero ter que assumir uma coisa 100% desse jeito diante do mundo. Pois é, pode ser. E você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser, né, gente? Mas é um conselho da espiritualidade. A espiritualidade está pedindo para que você pise com os 2 pés dentro da espiritualidade. Para que você faça mudanças que podem ser drásticas, mas que vão te levar para uma abertura, para um desenvolvimento que você não vai ter se ficar se apegando a essas questões, tá? E lógico, gente, isso tudo você já sente, você já sabe quais são as pessoas que te puxam para trás. E elas existem, gente, né? A gente não precisa se enganar. Elas existem. Fazer o quê? Faz parte. Elas não fazem de forma consciente, às vezes, não sabem. Mas simplesmente estão em outra fase, em outra vibe, em outra faixa de frequência, enfim, né? E é necessário. É necessário. Tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.
Deixa um joinha, se inscreve no canal para receber os outros vídeos, né? E é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Aqui na descrição do vídeo tem o meu contato para consulta particular. Também tem na aba sobre, também tem as minhas redes sociais, né? Facebook, Instagram e tudo mais. E é isso. Desejo para vocês um dia maravilhoso e até a próxima.